eles mostram que esse foi o problema. Os pais eram super felizes, uma relação maravilhosa de casados, apaixonados, um lar estável, porém havia um abismo entre o pai e o filho, e entre a mãe e o filho. O filho tinha uma vida dupla que ninguém sabia. Quando há 20 anos atrás eu comecei a estudar o caso do Trô, foi o primeiro caso que eu estudei. Aí eu estudei assim, ser entusiasta de conspiração, queria entender um pouco dessa história. Aí Sim. fui ler sobre vários casos de meninas sequestradas, mantidas em calabouços, vários casos sequenciais. Aí fui ler sobre o World Trade Center, que é um dos assuntos que eu acho mais fascinantes, porque o World Trade Center tem um documentário que é esse, chamado 9/11 Mysteries. Se você quiser assistir, procura aí no YouTube, você vai achar. Também é difícil de achar. Também é difícil de achar. Por quê? Porque é um documentário que mostra claramente que não tem como a teoria... A teoria, não, a versão Oficial. oficial ser real. Sim. Pois a versão oficial dizia que a gasolina do avião caiu por dentro do elevador, encanamento do elevador e poço lá, derreteu. Só que, assim, eu como leiga, eu tive um relacionamento, namorei por mais de um ano, um piloto, antes de eu ser crente. Uhum. E o piloto que eu namorei me contava uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, a gasolina do avião é tão inflamável que a gente enche a mão. Se a gente jogar para o alto, ela não cai, não encosta no chão. Porque ela evapora no caminho. De tão Caramba. inflamável. Isso o cara que eu tive um relacionamento já me contava antes de eu ver esse documentário. E aí, o que eu achei incrível? Porque o cara que fez esse documentário, 9/11 Mysteries, ele não é cristão, assim, não se declara cristão, não tem religião no meio. Ele fez um documentário sobre demolições. E ele dá uma aula sobre demolições. Eu acho que você vai ficar fascinado. Vou ver se eu te O mando Léo tem que ver, porque ele não Legal. acredita. Eu vou ver nisso se eu daí, te né? mando isso. Ele não Você vai ficar acredita. muito chocado. Você tem que achar, assim, é difícil de achar um que eles não tenham cortado essa parte da térmica, Sim. que é muito assustador. É muito assustador porque ele faz uma coletânea de entrevistados, de pessoas entrevistadas que ouviam barulhos de máquinas por meses, furando parede, pessoas que testemunhavam caixas e caixas subindo com fios, com um uniforme de uma empresa específica que ninguém sabe qual era. Tem até embaixo, nas torres, tem uma parte que tava cortada, serrada, parte de suporte. Isso. E essas É várias é teorias que muito tem. bizarro, É mas muita coisa mesmo Mas que esse tem. documentário mostra Deve ser bem legal. muitas É coisas Nine... bizarras. 9/11 Mysteries em inglês. 9/11 Mysteries. legal. Mysteries. Vou ver. Ó, Léo. 9/11 Mysteries. Cara, assiste, pelo amor de Deus. Que, assim, eu acho que qualquer pessoa que ficou assustada tem que entrar em contato com algumas coisas que são muito escancaradas, entendeu? E outra coisa, todas as pessoas que assistiam esse documentário específico, iam pedir para as autoridades explicações, eles eram logo depois cancelados, eles eram destruídos, a carreira era destruída, a reputação era destruída. Um deles, na época, eu me lembro claramente, foi aquele ator que é um doidinho, que é o tal do Charlie Sheen. Charlie Sheen, é. O Charlie Sheen tentou, foi um dos caras que, tipo assim, mais fez barulho. Fez vídeo, estava começando a internet, ele fez vídeo falando, exigimos, na época que o YouTube só aceitava 15 minutos de postagem, Sim, nessa época. lembro. Ele fez um vídeo falando, eu com tal e tal, ele abraçou algumas pessoas que tiveram seus parentes mortos. Nós exigimos do governo explicação sobre as recentes descobertas, as recentes informações. Depois dali, a mulher dele apareceu denunciando ele, a Nossa. carreira dele acabou, foi por água abaixo, pá, 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 pá. Ah, mas o que tem a ver? Cara, se você começar a ler sobre projeção astral de espírito humano satanista, que é uma das coisas mais básicas que você lê no satanismo, que é o quê? Qualquer pessoa que estudou, como eu tive que estudar sobre pessoas que saíram, para ajudar pessoas que saíram do satanismo, eu tive que estudar sobre isso. Cara, eles fazem projeção astral e entram no corpo de pessoas. Caralho. Mas Entendeu? em Hollywood é Você não consegue clássico. expulsar. Por quê? Porque não é um demônio. Entendi. Então, assim, tem várias histórias, tem histórias bizarras sobre isso. De gente que. Lembra que eu estava contando, nem terminei, de um menino que caiu endemoniado, uma vez, caiu igual pedra, morto. Esse menino, quando ele caiu, não era um demônio. Aí eu comecei a expulsar o demônio, o menino nem se mexia.
Você tá repreendido em nome de Jesus, agora sai. Nem se mexia, igual morto. Aí a gente foi tentar levantar ele pesava como se fosse um chumbo, assim. Nossa. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, assim, não é um demônio, é um espírito humano. Aí eu comecei a dar o comando, porque eu aprendi como orar específico em cima disso. Comecei a dar o comando, aí ele começou a rosnar. Não era um demônio, era uma pessoa Tava... que entrou nele e ele já estava iniciado. Então, assim, tem coisas muito bizarras que a gente ouve falar. Por que que é importante falar isso aqui? Porque quem está muito sossegadinho na sua vida, vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã, oh, que medo. Cara, vai para Deus, vai buscar Deus e vai estudar e entender que o mundo está dando muitos sinais, muito mais sinais Sim. do que a gente está vendo. O mal está aí. Tá. Existe sim irmandade do mal, existe sim um monte de gente poderosa do mal. Sim. Existe. A Bíblia fala claramente uma raça de pessoas chamadas perversos, que não vão se arrepender, que não tem salvação para eles, que eles não vão ter como ser salvos, porque são gente ruim, de uma descendência do mal. A Bíblia fala dessas pessoas. Quer uma não teoria da conspiração? E a nossa teologia é contra isso, porque a nossa teologia diz que todo mundo, todos podem ser salvos, todos podem se converter. Não é verdade, não é bíblico isso. Não é bíblico. Sim. Caim via Deus face a face, matou seu irmão, ainda zombou de Deus, debochou de Deus. E a salvação é individual, cada um tem que ir Isso. atrás da sua. O Judas tinha o melhor pastor que existe. Sim. O próprio Deus encarnado. Não se arrependeu, não se arrepende. Mas a gente Ele vê o foi mal, remo- essa batalha Tá contra o mal. entendendo? Em Hollywood, Faz por exemplo, sentido. isso não é teoria da conspiração, tá? Isso é um monte de caso lá. Os atores que se assumem cristão são sumariamente Cancelados. boicotados. É. São Lá sumariamente em Hollywood, boicotados. você viu que o Dr. Ray, que era o Dr. Sim. Hollywood, filmou que na casa dele, ele comprou, acho que da Raquel Welch, uma coisa assim, que ele achou uma passagem subterrânea. isso eu não vi. Você não viu? Ele Não. deu uma declaração ele falando, gente, eu achei, eu não abri, eu tenho medo, não sei o que para onde que dá. Nossa, eu ia ver. Eu também. Eu Uma coisa ia que eu ia. na hora. A polícia, Eu eu ia chamar um monte chamar de gente, todo é. mundo, ia dar, mas Ia eu fazer até o que live lá. eu também. Pastor, eu queria pedir um favor para a senhora. A gente falou sobre essa questão das mulheres, que a gente vê os homens indo mais para Cristo e as mulheres sendo mais feministas, principalmente as jovens. A senhora podia passar um direcionamento, principalmente para as mulheres adolescentes? O que essa mulher adolescente, o que uma menina adolescente hoje ela tem que buscar? O que ela tem que fazer? Vamos lá, primeira coisa, uma adolescente que mora ainda na casa dos seus pais, ela ainda está debaixo da tutela dos seus pais, aí tem uma parceria, não é só a adolescente. Ela ainda é influenciável, Sim. ela ainda está debaixo da influência dos seus pais, ainda não se perdeu totalmente a conexão, ainda há uma última chance dos pais fazerem uma ponte de conexão, de comunicação eficaz com essa adolescente. Então aí vai um conselho para os pais, tá? Inclusive eu tenho um podcast com a minha filha, chamado Podcast Pais e Filhos, tem 5 episódios no meu canal, assistam quem quiser. E a gente fala muito isso no nossos podcasts de pais e filhos, que se a ponte de conexão entre os pais e os filhos for quebrada, e depois os filhos amadurecem, vão embora de casa para recuperar muito mais filhos. Sim. Então agora é a hora. Se você tem um adolescente que está apresentando esse tipo de comportamento, agora é a hora de você, mãe, de você, pai, se arrepender da tua omissão, se arrepender do teu esfriamento, do teu distanciamento em relação aos seus filhos, voltar-se para o relacionamento com seus filhos, recuperar o relacionamento com a sua filha. Eu sei que tem muitas mães que elas falam, eu não tive mãe para me ensinar, eu não tive vó para me ensinar, e muitas dessas se tornam minhas alunas no curso das princesas online. E quando elas começam a fazer as aulas, elas chamam as filhas para assistir junto. Porque elas são as primeiras que precisam aprender, mas elas veem como elas não têm capacidade de ensinar isso, que para elas também é novo, e elas trazem as filhas. Muitas mães e filhas sem pais são minhas alunas juntas. Porque a mãe vê, meu Deus, eu não tive ninguém para me ensinar. Eu segui por um caminho do feminismo, então, rebelde, revoltada. E a minha filha está indo por esse caminho. E elas se arrependem. E elas fazem um processo. Por que é tão importante eu falar do curso? O curso não está aberto hoje, não adianta você procurar, mas em breve vou
abrir, não sei quando, mas me segue que eu vou avisando lá no meu Telegram, principalmente, que o meu Telegram é de graça, eu vou te avisando. Mas por que que é tão importante falar? Porque é uma super aula de vida, são mais de 50 horas de ensino sobre os 12 protocolos, 12 etapas de vida no período de antes, que te discipula e te ensina a ser uma mulher inteligente emocionalmente. Uma adolescente, ela não vai sem a influência da mãe. Não vai. Se o primeiro problema de uma adolescente é se a mãe e ela não são amigas. Claro que existe um grau, eu falei amigas entre aspas. É uma amizade de mãe e filha, não é uma amizade comum. Uma amizade especial de mãe e filha. Sim. Assim como a amizade de pai e filho é uma amizade diferente. Entre aspas, uma amizade. Mas é um fato isso aqui que a gente tem que entender. Não tem como hoje você ajudar a sua filha a não se perder. Se você, mãe, não vier e se debruçar ali para ver aonde foi que você errou, o que que você fez de errado, qual abismo se abriu entre você e sua filha. Não pense que tua amiga teve mais sucesso que você, que é fácil. Não, não é fácil, é difícil para todo mundo. Eu passei lutas para criar minha filha. Eu tenho uma filha maravilhosa que hoje a Hannah tem 33 anos, ela é incrível, ela é inteligentíssima. O pessoal da minha audiência ama ela, conhece. Ela é fantástica, além dela ser uma produtora, uma cantora incrível, vai lançar um álbum lindo, o álbum mais lindo que eu já ouvi na minha vida, que ela tá fazendo, produzindo, maravilhosa. Ela é maravilhosa, a minha filha. Se vocês assistirem algum episódio lá do podcast, vocês vão ver que eu não tô exagerando, não tô puxando o saco, ela é incrível. Só que eu e ela sabemos a estrada que nós tivemos que trilhar. Mesmo eu sendo uma mãe liberal, que conversava sobre tudo, filha da Baby, né? Não sou do tipo que reprime, que proíbe, eu sou muito liberal. Mesmo eu sendo assim, cara, os filhos não vêm do jeito que você planeja. Os filhos não são uma cópia nossa. Alguns saem parecidos, outros completamente diferentes. Eu tive uma filha completamente diferente de mim, no temperamento, em tudo, no gosto. Então, assim, eu tô aqui para testemunhar. Gente, quero recuperar meus filhos, não quero que a minha filha vá para esse caminho feminismo, essa loucura toda. O que que eu faço? Você precisa, primeiro, se arrepender dos maus exemplos, porque eles vão ver o que a gente vive e vão imitar. Segundo, se arrepender e mudar de atitude em relação à negligência. Sabe o que que eu vejo hoje? Os pais não gastam tempo com os seus filhos. Verdade. Não têm prazer em passar tempo com os seus filhos. Sabe? É difícil você ter uma colheita positiva dessa lógico. forma. Entendeu? Muitos pais querem só dar ordem. Ai, você tem que me entender que a minha vida tá muito corrida. Eu já passei por isso. Eu já tive uma fase assim, onde eu estava tão desesperado para pagar conta, para resolver problema, para pagar dívida, para resolver pepino de conta, sozinha, mãe solteira, que eu comecei a Nossa, dizer: olha, filha, se você tiver algum problema, você me avisa, tá? Porque eu tô aqui muito ocupada. nossa. E isso eu não percebi. Acaba sendo tão automático, né? Eu não O percebi. dia a dia. Eu não percebi. Isso pode acontecer com casamentos. É. Isso pode acontecer com qualquer família. Só que com os filhos, criança e adolescente, especialmente a criança na fase entre 6, 7, 8, 9. Gente, de 6 a 8 anos é o momento mais importante da vida do seu filho. Você sabe por quê? Porque o intelecto se forma aos 7. Então, a base da educação é de 0 a 2 anos. Com 2 anos, o menininho ou a menininha sabe quem é o líder da casa, mesmo sem falar direito. A criança, a base da educação é com 2 anos. Daí, você tem que se esforçar profundamente até os 8. Muitos pais começam a querer educar com 8. Cara, você perdeu um doido, longo é. período da formação. Deixou a formação, a Deus dará. O Deus dará. Então você não pode. Então, muitos pais que estão me ouvindo aqui pode ser que estejam. Tenho entendido sua pergunta, tenho assim, meu Deus, minha filha virou militante, ou feminista, ou tá querendo deixar o sovaco cabeluda, tá querendo beber, tá querendo ficar com os meninos, já que tá promíscua, já, né? Na pré-adolescência tem muito já. Sim. Então, assim, para você evitar isso, você tem que recuperar a confiança. Tem uma coisa no meu livro, Onde Foi Que Eu Errei, que não tem hoje disponível, em breve eu vou lançar para vocês uma nova edição dele. Tem uma coisa que é o seguinte dentro do livro, é o capítulo sobre ensina a criança no caminho que deve andar. E nesse capítulo eu falo, você não consegue ensinar quem não te admira.
Sim. Nós temos a melhor memória dos professores que nós amávamos. E nós Verdade. não lembramos, apagamos da nossa memória todos os professores que detestávamos. Toda matéria do professor que você amava, você tirava uma nota boa sem estudar muito na prova. Verdade. Toda matéria do professor que você achava idiota, que você detestava, você tinha que decorar. E logo depois que você fazia a prova, você esquecia tudo. Isso prova que eu só consigo aprender de quem eu admiro. Sim. Isso prova que eu não consigo ensinar quem eu não cativo a admiração. Então, os filhos é a mesma matemática. Muitos pais impõem, porém não percebem que não há mais admiração entre eles e os filhos. Muitos pais estão vivendo tão ocupados que eles não veem mais isso, que os filhos estão distantes. Tem pais que os filhos consideram os pais idiotas. É. E os pais não veem que os filhos consideram eles os idiotas. E aí os pais vão descobrir isso quando o filho já está distante, vivendo na sua própria casa. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Recupera agora. Não perde agora. Conquista agora. E um segredo é: se humilha, pede perdão. Muitos têm medo de se humilhar. Porque os pais antigos diziam que a autoridade vinha pela imposição. Sim. Em ser um pai infalível, uma mãe Sim, infalível, que verdade. nunca reconhece erros, que é É. tão perfeito. Mas eu te digo, é o contrário, que Jesus disse que a gente tinha que aprender dele, que era manso e humilde de coração. E o caminho com a nossa família é ser quebrantado, manso, humilde de coração. O caminho para recuperar filhos é pedir perdão e se humilhar. É dizer: eu reconheço que eu errei nisso, me perdoa. Vamos recomeçar. Aí você começa um bom trabalho para tirar seu filho adolescente. Você entendeu? Não tem como tirar um filho adolescente sem recuperar essa parte. Porque daí, se a mãe e o pai, que são um vínculo Sim. emocional afetivo tão forte, não recuperarem esse vínculo de valor no coração, que tem uma voz que é ouvida, Sim. cara, é ladeira abaixo. Mas essa mãe e esse pai, se ele tá nessa condição, ele não consegue que seu filho, uma criança ou um adolescente, o admire, essa pessoa precisa repensar muito a Muito, vida dela. muito. Né? Muito. Eu não consigo ter admiração de uma criança. Que tipo de pessoa? Eu não sou nada, né? Eu não sou ninguém. E o adolescente ele já tem muita influência, porque Sim. lembre-se que a internet hoje está bombardeando o cérebro das crianças com 1000 informações de feed. Sim. Então a criança hoje ela tem milhões de influenciadores, Sim. milhões de formadores de opinião para ela. Então hoje um menino de 10 anos, ele tem uma cabeça a Sim. 1000. Então ele já vai exercer uma opinião acerca do que os pais vivem e são, Sim. mas muitas vezes ele não tem uma relação livre para contar o que ele pensa. Sim. E aí ele oculta para não tomar castigo. Que é esse o ponto. Nessa série do Adolescência, eles mostram que esse foi o problema. Os pais eram super felizes, uma relação maravilhosa de casados, apaixonados, um lar estável, porém havia um abismo entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. O filho tinha uma vida dupla que ninguém sabia, que era ocultada. Muitos e muitos pais, por anos como pastora missionária, que eu ministrei por anos viajando nas igrejas, pisei em todos os estados do Brasil, fui até no Acre, pisei em todos os estados do Brasil com o meu trabalho. Muitas vezes eu fui pregar sobre pais e filhos, sobre criação de filhos, e eu vi muitos pais chorando, porque eu comecei a trazer perguntas que traziam isso para os pais. Os seus filhos te contam? Seus filhos te contam o dia a dia? Seus filhos te contam como foi o dia deles? O que aconteceu na escola? Sim. Eles contam para vocês as fofoquinhas? Eles te contam as tretas? Se eles não te contam, deixa eu te contar. Eles estão contando para outra Tá pessoa. mesmo? Tem outra Certeza. pessoa que é o confidente dos seus filhos. Mas a gente tem uma Você tá geração de pais atrás. incompetentes também, né? Eu uso o exemplo do... Porque assim, você falou do perdão. Eu não consigo imaginar. Meu pai, quando eu já tenho uma certa idade, quando meu pai também teve ele já tinha uma certa idade. Meu pai nasceu em 1934. Uau. Meu pai já é falecido. Eu não consigo imaginar ele me pedindo perdão, desculpa. Porque os antigos eram Sim. assim, a autoridade era rígida, Mas ele dura, tava sempre certo. infalível. Ele sabia sempre. Eu vejo isso, não sei se você assistiu a série Cobra Kai. Sim, Cobra Kai mostra muito isso. Você tem lá o Sr. Miyagi, o Sr. Miyagi ele tinha todas as respostas. sim. O Daniel admirava ele. Aí o Sr. Miyagi morre, o Daniel vira o Sr. Miyagi. Isso. Só que ele não tem as respostas. Ele não sabe, ele é frágil. E as crianças veem
que ele é frágil. Então eu percebo isso nessa geração de pais agora. Eles não têm as respostas. Não havia resposta que meu pai não tivesse. Sim, seu É. pai era um cara super culto, um cara super conhecedor das coisas, um cara que se dedicou para ser esse cara. Sim, Ele foi um pai mais velho também. sim, É complicado você falar isso pro cara que foi pai aos 18, aos sim, é 20. verdade. Você entendeu? Então, assim, a realidade é que era muito diferente antigamente. Os homens mais velhos casavam, eles casavam na faixa dos 40 com mulheres na faixa dos 20, Sim. antigamente. E por isso que essa geração precisa aprender a escutar os mais velhos. Fica só escutando moleque na E internet. eu te digo que, para mim, que o Covid tinha um propósito a nível de conspiração de matar uma geração de velhos para preparar o cenário do anticristo. Porque muitos velhos morreram no Covid. E nesse que os velhos morreram, acelera valores muito deturpados, porque os velhos que tinham conservadorismo, valores muito bons, Sim. muitos foram levados. Na Itália, inclusive, foi um dos países mais afetados pela morte dos idosos. Mas vem uma geração jovem boa aí, viu? Tomara. Tá vindo uma Tá geração vindo uma geração conservadora. aí conservadora, ligada ao cristianismo. Vem uma geração É o que majoritariamente nós queremos. homens. Nós temos que Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo